Deus, o princípio. Deus é o começo de tudo na nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luzes e trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Ele é o começo de tudo. Tudo começa nele. Nada existe sem ele. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Se nós olharmos para as coisas, não tem como negar a existência de Deus. Existe até alguns que falam assim: eu sou ateu, e eu penso que para ser ateu tem que ter muita fé, para acreditar que Deus não existe. Porque tudo que se move, tudo que é um sistema tão bem criado, tão bem formado, que não tem como a gente negar que Deus existe. E tudo começou em Deus, tudo começa em Deus. E quando nós olhamos e estudamos a palavra de Deus, esse Deus é apaixonante. Esse Deus é um Deus objetivo, é um Deus simples, não tem complicação. Obedeceu, pronto, tá? Tem a bênção, tem provisão. Andou na linha, não tem como não ser abençoado. É um Deus amoroso, é um Deus fiel. Tudo que Deus criou faz sentido. Deus não criou nada que não tenha um objetivo. Até tem um órgão em nós que se chama baço, e dizem que ele não tem muita função, mas ele tem função sim. Tudo que Deus criou tem função, faz sentido. Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus não criou nada para ficar sem forma e vazio. Tudo que Deus criou tem um sentido, tem um objetivo. Vira para a pessoa do teu lado, eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você tem um sentido. Você tem um sentido. Então, primeira coisa, Deus é um Deus criador. Tudo começou com Ele. E muitas vezes o homem modifica o que Deus dá. Deus entrega e o homem cria a partir do que Deus entregou na mão dele. Mas ele só pode criar quando nós nos entregamos a Ele.
Desliga essa luz só para a gente ter uma noção básica. Eu acho que a terra fala, a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Sem forma quer dizer escuridão, não tinha nada. Deus criou e era um breu. Eu pergunto para você, como está a sua vida? Está sem forma e vazia? Escuridão? Pode ligar a luz. Ontem Deus fez algo assim comigo muito, muito doido. Nós estávamos pregando para casais em Matão, e lá eles fizeram um sorteio de brindes, né? E só tinha um brinde, o último brinde. E tinha um bilhetinho lá. Eu coloquei meu nome e meu telefone. E saiu um brinde que era um corte de cabelo. Quem ganhou o corte de cabelo? Pastor. Falei, velho, eu não vou vir de Ribeirão aqui cortar cabelo, né? Aí eu falei assim, ô irmão, obrigado, mas pode sortear de novo? Sorteia de novo para outra pessoa. E aí foi sorteado um senhor chamado Rogério. E esse Rogério, sabe o que aconteceu com o seu Rogério? Ele estava de aniversário ontem. O último brinde, uma pessoa de fora, e aí sorteia de novo, e talvez o único daquele lugar que estava de aniversário ganhou o brinde. Isso não é cuidado de Deus? Isso é cuidado de Deus. Aí você fala assim, mas um corte de cabelo é cinquentão. Mas não é o valor, é o que Deus mostrou para ele naquele dia. Você, queridão, é amado, você é cuidado. E disse, versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus coloca luz nas nossas vidas. Deus coloca luz em todas as situações. Nós precisamos simplesmente nos colocar à disposição. Deus fez um sistema muito bem feito, que é o dia, a noite. Deus, e tudo funciona corretamente, certinho, assim, cronometrado, tudo bonitinho. Hoje a gente sabe que a Terra gira ao redor do Sol, por isso que tem dia e noite. E sabe quanto tempo faz que foi descoberto isso? 450 anos só. E aí, ninguém consegue descer no Sol, porque o Sol é muito quente. Mas é Ele que vai aquecendo a terra, é Ele que vai movimentando, é Ele que vai fazendo todas essas coisas. Então Deus é um Deus criativo e de movimento. Deus não para. Se você observar a sua vida, ela parece que não está acontecendo nada na sua vida, mas a sua vida é um movimento constante. É Deus se movimentando toda hora, Deus colocando coisa na tua vida. E muitas vezes a gente está tão ligado na gente mesmo que a gente não observa. Ontem eu dei uma de colhedor de frutos, fui colher limão. E eu estava tão ligado em pegar o limão que não observei isso aqui, ó. Tão ligado em pegar o limão que enfiei a mão lá dentro e quase que cortou uma veia aqui, exagerando. Mas nós temos que observar o movimento do que está acontecendo. Deus fez tudo. E aí Ele criou os peixes para colocar no mar e no rio. Ele fez os pássaros para voarem, para cantar para a gente, para também movimentar.
Deus, ele é tão organizado que a reprodução é somente entre as espécies, entre as mesmas espécies. Então, Deus não deixa nada sem forma e vazio. Talvez exista alguma área da sua vida que ainda está sem forma e vazia, é porque a luz de Deus ainda não entrou nesta área da sua vida. Deus criou tudo. Mas Ele ia criar tudo simplesmente por criar? Não, Deus criou tudo para depois criar alguém que o representasse. E quem que é o que representa Deus? Eu e você. Mais uma vez, vira para a pessoa do seu lado e fala assim: você representa Deus. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quem surgiu aqui? Adão e Eva. Adão e Eva foi feito por Deus. Isso é muito forte quando nós pensamos que Deus, na criação, Deus falava assim: haja luz, haja animais, houve animais, e haja árvores, houve árvores. Mas quando Deus foi fazer o homem, o que Deus fez? Pôs a mão na massa. Ele que nos moldou, Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos formou. E isso não tem como a gente negar que quando Deus fez isso, Ele estava falando: eu quero intimidade com você. Eu quero que você tenha uma vida comigo. Adão e Eva eram plenos no jardim do Éden. Tanto que Adão acordava de manhã e falava assim: Eva, hoje nós vamos almoçar no restaurante chamado Pé de Manga. Aí Eva falava assim: beleza, vamos almoçar no Pé de Manga hoje. Aí ela falava assim: mas à noite nós vamos almoçar no Pé de Jaca. Jantar no Pé de Jaca. Café da manhã vai ser no Pé de Banana. Era o restaurante que eles tinham, gente. E tudo Deus criou para o homem. Queridos, tudo que Deus faz não fica sem forma e não fica vazio. Terceira coisa, tudo que Deus criou tem sentido. Você foi criado por Deus? Você foi criado por Deus? Então você não é sem sentido. Sua vida tem um objetivo. Pode parecer que as coisas ao seu redor não colaboram para você sentir isso, mas Deus te criou para um sentido, Deus te criou para um objetivo. Deus é tão espetacular, tão cuidadoso, que Ele criou tudo perfeito, mas também tudo complexo. Porque nosso corpo está funcionando direitinho, tudo certinho. Mas aí você exagera numa costela gorda, oh meu Deus, dá um revestrez, não dá?
Em vez de comer um meio quilo de costela, você devia ter comido só 250 gramas. Por quê? Porque seu organismo tem um equilíbrio. Então, Deus criou tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Gênesis 1:4. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre as trevas. E Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi manhã do primeiro dia. Deus tem um caminho para nós. Não tem como nós invertermos a ordem das coisas. Eu já vi uma vez um filme que o cara nascia velho e vinha ficando bebê. Mas no final, não tem sentido. A história começou lá em cima e aí chega aqui embaixo, deixa o quê? Um óvulo? Que Deus criou é que comece de baixo para cima e vá se aprendendo. A pessoa vai crescendo, né, na sua vida. E nós precisamos crescer como pessoas. Eu esqueci de pôr meu cronômetro aqui. Mas amém. Eu sei que a hora que eu tiver que parar, o louvor vai subir mesmo, então tá bom. Gênesis 1:29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva e toda a semente que está sobre a face da terra, e toda árvore que há fruto que dá semente, ser-vos-á de mantimento. E todo o animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda erva verde será por mantimento, e assim foi. É um sistema, gente. Vai se renovando. A vida de Deus na nossa vida vai se renovando. Muitas vezes, as coisas param de acontecer na nossa vida porque nós ficamos presos a acontecimentos lá atrás. E a vida, ela se renova todos os dias. Nós precisamos entender que quando você toma banho num rio e você volta depois, aquele rio não é o mesmo. E o homem que vai tomar banho naquele rio também não é o mesmo. Por quê? Porque a vida tocou. A água movimentou. O que você pensava ontem, você já não pensa hoje. Então Deus criou tudo perfeito. Tudo maravilhoso, e tudo tem sentido. A fruta da semente, a semente cai no chão, nasce uma árvore, e volta a dar fruto. As nossas ações têm que ser assim, gente. Nós recebemos de Deus, frutificamos, e Deus torna a nos dar experiências para que a gente possa frutificar novamente. Eu vou contar um acontecimento ontem com a Ju. Nós fomos almoçar lá no restaurante da Dona Neuza, ali no centro. A gente vai lá só por causa da batata frita que tem lá. Eles cortam a batata frita na hora, assim, é maravilhoso. Você não foi, vai lá, e é baratinho. E nós estávamos na fila para pegar o prato para servir, e a Jo é sorridente, né? Todo lugar que ela chega, ela... Aí ela virou para trás e deu um sorriso para a moça que estava atrás dela. Aí a moça falou assim: o que foi? Eu pensei, deu ruim, hein? Aí a Jo falou assim para ela: não, é porque eu sorri para você. Porque o sorriso é a única coisa que a gente tem retorno imediato. Gente, 20 segundos depois, a mulher estava chorando, a Jo abraçada na mulher.
E o marido dela olhando assim, eu olhando, falei, eita. Deus colocou a gente ali naquele momento. E eu preciso falar para você de novo. Tem oportunidades na nossa vida que só vai aparecer uma vez. E nós precisamos ser Deus na vida daquela pessoa. E a Jo falou com ela, a Jo chamou ela para a igreja, a Jo deu o telefone dela, só não pegou o telefone da mulher. E ela está orando para que a mulher venha, para que ela possa ter mais oportunidade com a mulher. Mas, gente, não perca a oportunidade de estar ali. É isso que Deus é perfeito. Qual que é a probabilidade de nós estarmos ali naquele lugar, naquele momento, com a mulher precisando, se não é Deus movendo o sistema para quem Ele ama? Então, tudo que Deus criou não vai ficar sem forma e vazio, quer dizer, tudo que Deus criou foi para o seu louvor. Você é para o louvor do Senhor. Cara bonita, cara feia, feliz, contente. Você tem que entender, você foi criado para o louvor do Senhor. É lógico que fica mais louvor se você sorrir mais, se você entender que a alegria do Senhor é a tua força. Vai ficar melhor se você entender que o que Deus está colocando na tua vida, outras pessoas não têm. Salmos 156, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo que tem fôlego. Os pássaros, gente, como é maravilhoso ver os pássaros cantando. Mas vocês acham que eles cantam para o Wilson? Fala, o Wilson ali, vamos cantar para ele. Eles cantam para Deus, gente. As águas nas cachoeiras. Quem já não parou debaixo de uma árvore assim, numa cachoeira, pôs a mão debaixo da cabeça assim e fica ouvindo. E aí você começa a sentir os olhos pesados. Eu falo, vou tirar uma soneca neste lugar. Aí você chega em casa e acha barulho de cachoeira no celular para você colocar para você dormir. Choro de um bebê nascendo. É louvor para o Senhor. É vida surgindo. É oportunidade de Deus ser glorificado. Vento nas árvores. A árvore balança e você sabe que o vento existe, mas você não vê. É a movimentação das árvores louvando ao Senhor. Observe isso, gente. Semana sua foi pesada. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. Obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está me preparando para receber algo especial. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Então me invocareis, ireis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde os lancei, diz o Senhor, tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei.
Deus tem pensamento bom para você. Deus tem pensamentos de paz, de alegria, de tranquilidade para você. Se existe alguma área da sua vida que está sem forma e vazia, Deus quer entrar nessa área. Deus quer se mover. Se tem alguém que pode fazer a diferença no mundo lá fora, somos eu e você. Se tem alguém que pode fazer diferença na tua casa, é você. Se tem alguma área na tua casa que ainda você fala assim, meu Deus, que complicação é essa área da nossa vida. Pode ser finanças, pode ser quando vocês vão conversar sobre relacionamento, pode ser tanta coisa que ainda falta a luz, falta a presença de Deus. Ainda tem partes da nossa vida que está sem forma e vazio. E o que nós precisamos fazer nessas áreas? Introduzir Deus, porque onde Deus entra, nada fica sem forma e vazio. Onde Deus entra, tudo acontece. Nós precisamos voltar ao estado original que Deus nos criou. Qual que é o estado original? O que Deus pediu para nós fazermos? Deus pediu, frutifiquem, multipliquem, dominem e sujeitem a terra. Porque quando nós entendemos isso, quando eu frutifico, tudo que vem à minha mão, eu vou procurar fazer com que isso se transforme. Tudo que entra na minha vida, eu vou frutificar, eu não vou deixar morrer em mim. O evangelho que nós recebemos não pode morrer em nós. O evangelho que nós recebemos e que tem transformado a nossa vida não pode parar em nós. Nós precisamos entregar este evangelho para outras pessoas. Nós precisamos multiplicar o que Deus tem nos dado. Deus está te dando recurso financeiro, procure multiplicar isso para você poder abençoar outras pessoas. Não é pecado você ter dinheiro, é pecado você ter dinheiro somente para você usufruir do que o dinheiro pode fazer. Mas quando você entende que Deus está te prosperando para você abençoar outras pessoas, você entendeu o propósito de ter dinheiro. Tudo que Deus tem colocado na tua mão, você precisa multiplicar. Que você possa dominar a situação ao teu redor. Deus te deu essa capacidade. O mundo está caindo ao teu redor, mas você está centrado em Deus. Você sabe que Deus é o teu socorro. E no tempo certo, na hora certa, a solução vai vir. Pode parecer que não tem solução, mas tem solução. Porque tudo que Deus fez tem sentido. Tudo que Deus fez não vai ficar sem forma e vazio. Tudo que Deus fez tem um propósito. E Ele é o dono do propósito. Ele é o dono de tudo. Ele é dono da tua vida. Quando Ele te fez, Ele colocou a mão na massa e Ele está falando: ei, eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Pare de ficar pensando que nada de bom vai acontecer com você. Eu tenho grandes coisas para fazer em você, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar e se levantar e dizer: ei, diabo, acabou. Você não vai tomar mais nada da minha vida, porque Deus é quem guerreia as minhas guerras. Deus é quem se levanta do trono para tirar da minha frente quem tem tentado me roubar, destruir, acabar com a minha vida. Tudo que Deus fez tem sentido. Você foi criado por Deus, então a sua vida faz sentido. A sua vida tem um objetivo. Deus quer que você multiplique, Deus quer que você frutifique, domine.
que você possa governar sobre a terra onde Deus te plantou. Se você ainda não está governando, ainda tem áreas da sua vida que não tem a luz de Deus, clame por esta luz, e Ele vai encher a sua casa de luz. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe onde Ele precisa injetar luz nesta noite. Deus sabe onde está sem forma e vazio. Deus sabe qual o projeto, o que tem te paralisado. Comece a orar, comece a clamar e dizer: Deus, eu não quero mais ser sem sentido, eu não quero mais estar sem forma e vazio, eu quero estar nos teus planos, 100%, frutificar, multiplicar, dominar e governar esta terra, onde o Senhor me colocou.